Salve, salve, nação santista, blog do Tubarão na área. E nem Neymar foi capaz de salvar o Santos. Ontem na Vila Belmiro, Santos 0, Audax Italiano do Chile 0. Segunda rodada da Copa Sul-Americana. E a gente teve mais uma noite passando raiva com os comandados por Odair Hellmann, né? Todo mundo viu o jogo, né? Todo mundo viu as dificuldades que o Santos teve mais uma vez jogando contra um time fraquíssimo. E eu não vou me estender muito nos comentários a respeito de atuações individuais de jogadores do Santos. Na minha visão, como eu falei no começo do vídeo aqui, acho que se colocasse o Neymar ontem para jogar, é capaz dele jogar mal. Porque o Santos, ele é uma bagunça, né, como time, né? Dá a impressão que o Odair Hellmann simplesmente distribui as camisas ali, coloca na prancheta quem vai jogar e cada um faz o seu. O Santos fica dependendo de algum lampejo individual, né? No caso, ontem estava o Soteldo, né? Um lampejo de uma infiltração do Dodi, um drible do Ângelo, uma bola que sobra ali pro Marcos Leonardo. O Santos não consegue, a gente não consegue enxergar uma forma desse time jogar, né? Desde a defesa, né? Um time não tem saída de bola, fica dependendo muitas vezes de bola longa, né? Muita gente reclamava do Maicon, aí o Maicon saiu, entrou o Messias, que continua fazendo a mesma coisa. E o pior é que às vezes é a única forma do Santos chegar, né? Ontem o primeiro lance de perigo do Santos foi justamente uma bola longa do Messias, que o zagueiro do Audax do Chile falhou, e o Marcos Leonardo podia até chegar um pouco mais perto com a bola, chutou, o goleiro espalmou para escanteio. O meio-campo do Santos não tem aproximação, não tem triangulação, a gente tem dificuldade em jogar pela lateral do campo, né? O Natan, que eu critico quase todo vídeo ontem, fez talvez sua primeira boa jogada com a camisa do Santos, né? Ele saiu ali fazendo deu uma arrancada pelo lado direito, chutou de bico para fora, né? O Felipe Jonathan saiu machucado, o Lucas Pires entrou, mas o time do Santos não tem combinação, né? Os jogadores não têm aproximação e a bola não chega no ataque com qualidade, né? Marcos Leonardo recebe pouquíssimas bolas para finalizar. O Soteldo, ele tem que criar a própria jogada, às vezes ele tem que pegar a bola lá atrás e tentar sair driblando. O Santos não consegue girar, por exemplo, girar a bola rápido para que o Soteldo receba a bola de frente pro lateral adversário no mano a mano, por exemplo, e do mesmo caso, lá do outro lado, o Ângelo. Então, eu acho que em todos os aspectos é indefensável o trabalho do técnico Odair Hellmann. Eu não sei até quando, o que precisa mais para que o Rueda tome uma atitude de mudar o comando técnico do Santos. Eu venho falando isso desde lá de trás, quem acompanha os meus vídeos, né? Eu comecei a criticar mais duramente o Hellmann depois do jogo do Santos contra o São Paulo no Morumbi, que o Santos foi derrotado ali com 15 minutos de jogo, já estava 2-0 para o São Paulo. Mas ainda assim, entendo, falo assim, poxa, vamos deixar o cara terminar um campeonato, por exemplo, né? Mas veio aquele fatídico jogo em Itu, que o Santos teve toda a semana livre para treinar. O Ituano foi jogar lá em Manaus e mesmo assim o Santos foi engolido pelo Ituano, 3-0 em um jogo que só um empate bastava para que o Santos se classificasse. Ali já foi para mim uma aberração o Santos não ter dispensado o Odair Hellmann. Até porque depois daquele jogo o time teve praticamente 30 dias, então seria uma grande oportunidade para você contratar um novo treinador e dar tempo para ele trabalhar. Na época até defendi que o Santos fosse atrás do Dorival Júnior, algo que já não é mais possível, porque ele agora é treinador do São Paulo. E muita gente que ainda era contra a demissão do Odair Hellmann dizia, poxa, mas o time é ruim, o time do Santos é ruim. Eu até concordo que o elenco do Santos não é dos melhores, mas eu acredito que esse time, né, esse elenco que o Santos tem, com um treinador capacitado, ele consiga brigar ali pelo menos por uma quinta, sexta colocação do Campeonato Brasileiro, uma vaga ali para pré-Libertadores.
eu acredito que isso é possível. Até mesmo porque eu vou fazer um exercício com vocês aqui e vou fazer um comparativo com o time do Fortaleza, por exemplo, que tem um treinador que é muito competente, que é o Juan Pablo Vojvoda, né? O Fortaleza jogou ontem na Argentina contra o San Lorenzo. O San Lorenzo é um time considerado grande da Argentina, só não tá na frente, só não tá no patamar ali de River e Boca, né? A Argentina tem o River e Boca acima dos demais, depois o San Lorenzo já se encaixaria nesse segundo patamar. O San Lorenzo, atualmente, eu tô vendo aqui na tabela aqui no meu computador, ele é o segundo colocado do campeonato argentino. O Fortaleza foi até a Argentina e ganhou com autoridade do San Lorenzo, ganhou por 2-0. Agora eu vou falar para vocês aqui a escalação do time do Juan Pablo Vojvoda, do time do Fortaleza. O goleiro é Fernando Miguel. O lateral direito é Tinga. A zaga é formada por Emanuel Brites e Tite, que é um cara grandão. O lateral esquerdo é Bruno Pacheco. O meio-campo, os volantes, são Caio Alexandre e Lucas Sacha. Na frente dos volantes, ele tem praticamente 3 jogadores: Iago Pikachu, Tomás Pochettino e Moisés. E na frente, o centroavante é Juan Martín Lucero. Cara, eu acho que a gente tem dificuldade para identificar quem são esses jogadores do Fortaleza. No banco de reservas, os caras têm Silvio Romero, Caleb, Hércules, José Wellison, né, que chegou até a ser cotado para ser contratado pelo Santos, Marcelo Benevenuto, Maurício Kozlins, que era o goleiro reserva, né, era até jogador do Guarani, né? Então, você vê por aí, Lucas Estrela, o Zanocelo nem entrou, Romarinho, Samuel. Então você vê aí que o problema do Santos, o principal problema do Santos é treinador. O Santos jogou ontem contra o Audax Italiano. O Audax Italiano é lanterna do campeonato chileno. Na verdade, ele é vice-lanterna, mas ele tem a mesma pontuação do lanterna. Ele está em 15º lugar do campeonato chileno. O Santos, no primeiro jogo da Copa Sul-Americana, jogou contra o Blooming, que é vice-lanterna do campeonato boliviano. Vice-lanterna do campeonato boliviano. E o Santos só conseguiu ganhar do Blooming depois que o goleiro foi expulso. O Santos, no Campeonato Paulista, enfrentou times fraquíssimos aí, como o Santo André, como Portuguesa, como o próprio Água Santa, que chegou na final, né? Mas quem são? A gente conhece os jogadores do Água Santa agora, que eles foram para a final. Então, 3 deles até reforçaram o Santos. A gente torce muito para que eles desempenhem bem, né? Mas o problema do Santos, o principal problema do Santos é treinador. É treinador. O Odair Helma, ele teve 2 pré-temporadas. Pouquíssimos técnicos chegam num time e tem tempo para treinar como ele teve, né? Ele primeiro teve uma pré-temporada, porque teve toda aquela questão da Copa do Mundo. O Santos jogando ali competições contra times de nível muito inferior, que é o Campeonato Paulista e o início da Copa do Brasil, né? Jogou contra Iguatu, jogou contra Ceilândia, e agora teve mais 30 dias para trabalhar praticamente antes de começar a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro, sendo que a Copa Sul-Americana nós enfrentamos o lanterna do Campeonato Chileno, o lanterna do Campeonato Boliviano e não conseguimos jogar nada, né? Essa que é a verdade. Então, o presidente Andrés Rueda, talvez sensibilizado pelo valor alto da multa, está segurando. Eu só consigo achar essa explicação, né? O Odair Helma é um profissional que a gente vê que é um cara honesto, um cara trabalhador, um cara gente boa até. O Falcão, idem, né? Um cara de nível altíssimo, mas futebol não é assim, né, cara? A gente acompanhou alguns anos atrás o trabalho do Sampaoli, que é um cara, para não dizer outra coisa, muito polêmico, né? Dizem até que não trata bem alguns funcionários e tudo mais, mas é um cara competente naquilo que faz, né?
quer treinar o time e fazer o time jogar bola. Então, com todo respeito ao Daniel Hellmann, não tá insustentável a situação dele. Agora o Santos, né, perdeu a possibilidade de contratar o Dorival, né? O Corinthians contratou o Cuca e aí você fala assim, poxa, quem que você contrataria? Eu daria chance até pro cara já que trouxe 3 jogadores do Água Santa, dá uma oportunidade pro Thiago Carpini, né? Se o problema é falta de dinheiro, né, para contratar um grande nome, quem sabe o Carpini consiga fazer um bom trabalho como ele fez no Água Santa, né, fazendo um time de jogadores desconhecidos chegar até uma final do Campeonato Paulista e jogar muito bem. Até o primeiro jogo o Água Santa foi até melhor que o Palmeiras e mereceu vencer, né? No segundo jogo realmente foi um atropelo, mas não tem como deixar de falar bem do trabalho do Thiago Carpini. O que não dá é para o Santos ficar com o Adair Helma e a gente, jogo após jogo, passando raiva, né? E normalizando o medíocre, né? O Santos, no primeiro jogo contra o Grêmio do Campeonato Brasileiro, teve gente que até ficou feliz com o que o Santos jogou, mas o Santos perdeu, o Grêmio teve as melhores chances, o João Paulo fez grandes defesas, então a gente, poxa, a gente está tão acostumado com coisa ruim no Santos, que simplesmente o Santos ter criado dificuldades para o Grêmio já deu um alento, mas a gente não dá para a gente normalizar isso. Então precisamos pensar, pelo menos pensar grande, né? O Rueda deu uma entrevista coletiva outro dia dizendo que o Santos tem que entrar nas competições pensando em ser campeão. Então, a primeira coisa que ele deveria fazer é trocar o comando técnico da equipe. Domingo, o Santos tem um jogo duríssimo, né? Apesar de ser em casa contra o Atlético Mineiro que vem de resultados ruins, está com o técnico pressionado. Então, vai ser um jogo complicado para o Santos e a gente, né? Nada dá a entender que o Odair Helma será demitido, né, até domingo, né? A gente está em cima aí do jogo. Então a gente, sei lá, espera que chegue uma luz divina aí e ilumine os jogadores, porque se depender do técnico, a gente não vai conseguir ganhar do Atlético Mineiro. Beleza? Falamos aí um pouco do cenário do Santos conturbado aí com esse treinador e que estragou aí a visita do menino Ney, né? Que a gente espera que volte o quanto antes, né, para casa e assumir a camisa 11 do Peixe novamente aí para nos dar mais alegrias. Valeu? Falamos aí de Santos 0, Audax Italiano 0 e voltamos domingo depois de Santos e Galo na Vila Belmiro. Um abraço.